No dia 2 de junho de 2016, tivemos o lançamento do tão aguardado filme de Warcraft. Na época, o filme sofreu com bilheterias baixas, principalmente em território americano, e só conseguiu mesmo um resultado aceitável final devido ao resultado que teve na China, onde até hoje o filme ocupa a posição de 12º filme estrangeiro com a melhor bilheteria. Mas infelizmente, no ocidente, o filme não fez tanto dinheiro e a crítica especializada não curtiu muito. Porém, nós, os fãs, e até mesmo várias pessoas que gostam de fantasia e tiveram primeiro contato com o universo através do filme gostaram muito. Nem todos, mas eu acho que a maioria acabou gostando. Eu já assisti várias vezes, e antes de escrever esse roteiro eu assisti de novo. Eu posso dizer aqui que, de todas as falhas que o filme tem, e tem sim bastante falhas, o filme ele se torna melhor a cada vez que você assiste, é meio estranho. Então a gente vai discutir aqui sobre essa obra, tá? Vamos falar sobre a história, sobre os pontos positivos, os pontos negativos, e no final vamos falar sobre as principais diferenças da lore oficial que a gente conhece no jogo para o que foi adaptado no filme. Então bora lá! Bom, eu imagino que todo mundo que tá aqui já assistiu o filme, tá? Então vamos fazer um resumo rápido aqui da história. Draenor é a terra natal dos orcs, e lá tá totalmente devastada. Então Gul'dan, fazendo uso da magia vil, abre o portal negro para levar os clãs para um novo mundo, onde eles vão conquistar e ter um novo lar para eles morar. No caso, Azeroth. Do lado orc temos personagens importantes como o Durotan, a Draka, que são os pais do Thrall, a Garona, o Orgrimmar do Hammer, o Mão Negra e o Gul'dan. Do lado humano a gente tem o rei Lane Vryn, a rainha Talia Vryn, que são os pais do Varian, o Anduin Lothar, o Khadgar e o Guardião Medivh. No filme, Gul'dan trouxe apenas um grupo de orcs, depois ele vai ter que trazer a horda toda, ele vai precisar de vários humanos para usar eles como combustível para manter o portal aberto. Aí o lado humano precisa impedir que isso aconteça, né, resgatar os humanos e salvar a terra deles dos orcs. Basicamente é isso, esse é o resumo da história. Existem pontos negativos e positivos, sem dúvida. Eu vou começar aqui listando os pontos negativos para a gente poder encerrar o vídeo falando de coisas boas, né? Com toda certeza, onde o filme mais sofre, e vocês perceberam isso, eu tenho certeza absoluta disso, é o ritmo. Na velocidade com que tudo acontece. A gente sabe que a mitologia de Warcraft ela é enorme, né? Imagino que todo mundo concorda aqui que o filme de 2 horas talvez não seja a melhor mídia para contar essa adaptação. Talvez uma série seria melhor. Eu sei que a série tem limitação de orçamento, com os efeitos e tudo mais, mas mesmo assim, eu acho que a série seria uma aposta mais segura para adaptar uma história tão grande. Voltando a falar do ritmo do filme, chega a ser meio difícil de acompanhar, principalmente para quem não conhece a obra. As cenas elas saltam de um lado para o outro de uma maneira muito rápida. Corte atrás de corte atrás de corte. Uma hora tá aqui, outra hora tá voando, outra hora chegou em Karazhan, outra hora já tá de volta em Vento Bravo, aí tá em Goldshire. É muito frenético o ritmo, é muito rápido. Dá uma sensação de cena incompleta ou de cena faltando, que de fato a gente descobre que realmente esse é o caso, porque o filme teria que caber num espaço de 2 horas no cinema, né? E o corte original do filme tinha ali em média de 2 horas e meia, 2 horas e 40. Então muita coisa teve que ser cortada na edição, que ajuda com essa sensação de história acelerada, né? De muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para quem é fã, essa velocidade ela não prejudica muito, porque a gente consegue acompanhar com mais facilidade pelo conhecimento prévio que a gente tem da obra, né? Mas o ritmo da edição prejudicou muito o filme com pessoas que não conhecem, com os críticos e consequentemente com o resultado final da bilheteria também. Outra coisa que para quem não é fã ficou meio estranho é porque a pessoa fica muito sobrecarregada de informações. Em 10 minutos de filme a gente já escuta alguns nomes, você escuta Draenor, Azeroth, Ironforge, Kirin Tor, Goldshire, Stormwind, Karazhan, Guardião. É muita informação jogada que, de novo, pra gente que conhece, é uma maravilha, né? Tipo, é fanservice ali, você tá reconhecendo os lugares, você tá vendo coisas importantes. Mas pra quem não conhece fica difícil. Teve gente que assistiu o filme que tava do meu lado que não fazia ideia o que era Kirin Tor, isso já no final do filme. O filme acabou, eles não faziam ideia de que diabos era o Kirin Tor. Porque o filme, de fato, não explica tantas coisas como deveria explicar, né? Pra quem tá tentando aprender alguma coisa com o filme, acompanhar aquela história daquele momento. Outro ponto negativo é a falta de desenvolvimento de alguns personagens. As coisas acontecem tão rápido no filme que a coisa é tão acelerada que raramente a gente dá tempo de parar um pouquinho, respirar, conhecer mais sobre um personagem ou outro. Se importar mais com ele, sabe? Se conectar. Então não dá pra você conseguir se importar tanto com os personagens, principalmente humanos, tá? Você fica meio assim, meio meh pra eles. Não dá tempo. Um dos raros momentos que isso acontece é quando o Lothar, a Garona e o Khadgar eles estão ali acampando antes do encontro com o Durotan. Ali a gente vê uma troca de conversa bem legal, é bem divertido ver essa conversa de acampamento. Pena que teve pouco, né? Então ali a gente entende um pouco mais do passado do Khadgar, como que ele chegou até ali, enfim, a gente entende um pouco da Garona também. E mesmo sendo um filme de ação, fantasia, porrada o tempo todo, momentos assim são fundamentais pra gente poder
sentir um peso no personagem, poder se conectar com o personagem. Quando o Mão Negra ele mata o filme do Otário ali, não me causou nenhuma comoção, porque, sei lá, ele tinha aparecido umas 2 vezes só e não tinha tido nenhum tipo de construção do personagem também. Meio que chegou a ser um alívio, né? Porque você pensa, poxa, é um humano a menos chato pra aparecer, né? A gente vai poder ver mais orc ali. Isso não acontece do lado dos orcs, porque eles são muito mais bem trabalhados. Você se importa com o Durotan, você se importa com a Draca, você sente raiva do Gul'dan, então o lado dos orcs tá bem trabalhado os personagens, os lados humanos já nem tanto. Mais um ponto, e aí pode ser eu sendo chato mesmo, é que os humanos eles são muito limpinhos, tá muito limpinho. Eu entendo que a história se passa em uma época em que a humanidade vinha de um bom período de paz, tranquilidade, não tinha nada acontecendo até o portal se abrir. Mas durante o filme todo, a aparência das armaduras na maioria dos personagens é tudo muito impecável. Desde o guarda até o rei, sabe? Tanto no campo de batalha ou não, é tudo muito limpo, muito brilhante. E em filmes, quando esse tipo de coisa acontece, né, você deixar algo muito impecável assim em filmes, ele passa uma sensação de falso, talvez, como se fosse um cosplay. Mas, de novo, isso pode ser eu sendo chato só, talvez vocês não tiveram essa percepção, então é coisa minha, da minha cabeça. Mas agora vamos falar aqui dos pontos positivos, e são muitos. CGI. Não tem como começar por outro lado. Os efeitos especiais desse filme estão lindos até hoje. Todo mundo sabia que o filme seria pesado em computação gráfica, só que ninguém imaginava que seria tão perfeito. Os orcs, as magias, as criaturas místicas que aparecem, os anões, as locações, sabe? Os locais que a história mostra pra gente ali, as batalhas, tudo que envolve computação gráfica tá perfeito. Eles conseguiram captar exatamente a identidade visual do jogo, dos cenários até as armas. Se a gente olhar apenas esse quesito de identidade visual, a gente pode falar sem dúvida que essa foi a adaptação mais fiel que a gente teve de um jogo pro cinema, falando apenas do visual do jogo, do filme, né? É normal você pegar um filme de alguns anos atrás, o visual tá meio envelhecido, tá datado, os efeitos estão meio, sei lá, mas aqui não. O filme é de 2016 e a computação gráfica arrebenta muito o filme de hoje em dia, muito filme. Os orcs, eles são de fato a parte central do filme, é o ponto alto. Dá pra perceber o carinho que eles tiveram, a produção teve na hora de fazer a parte dos orcs, desde o roteiro até tudo, né? Até tudo que envolve os orcs é melhor do que os humanos. Então eles estão envolvidos nas melhores partes do filme, nas melhores cenas, os melhores diálogos, os melhores personagens. Você se pega se importando muito mais com o Durotan do que com qualquer outro personagem humano. A organização dos clãs, a cultura. É possível ver tudo sendo tratado com muito carinho do lado dos orcs. E o Gul'dan, ele é um vilão muito bem construído no filme. É aquele vilão clássico que desde a primeira cena que aparece ele já deixa claro, eu sou o vilão do filme, é isso. Então mesmo você que é jogador da Aliança, como eu também, e você não tem lá um apreço muito grande pela Horda no jogo, você vai se pegar se importando com os orcs aqui um pouquinho mais do que você gostaria. Sério, é muito interessante esse lado da história. E eu acho que eu posso falar que os orcs carregam esse filme nas costas. Outro ponto positivo é o carinho e a atenção com os fãs. Cara, isso é uma das coisas mais legais do filme. Eu me senti abraçado com isso durante o filme todo. É tipo de filme que se você conhece o material fonte, você fica a todo momento apontando, ah lá um Murloc, olha lá a estalagem de Vilador. Ah lá o Vara Criança, ah lá isso, ah lá aquilo, ah lá não sei o que. Sério, você fica assim o filme todo. Coisas que passam totalmente despercebidas para um público que não entende do jogo, público maior, né, que não conhece o jogo. Pra gente é como se os desenvolvedores estivessem mandando uma mensagem, tipo, eu sabia que você ia gostar, hein? Pegou essa referência aí? Cara, até o Chris Metzen aparece no filme. A cena dele foi cortada, mas ele tá lá. Ele fez uma participação no filme lá, de brinco e tudo. O filme, ele trabalha muito em mostrar pros fãs que é aquele mundo que a gente conhece do jogo, né? A gente pode identificar vários locais, a gente pode identificar vários detalhes de cidades, de vilas, de cenários. Cada imagem mostra alguma coisa especial pra quem é fã. Na cena que o Khadgar vai resgatar o Lothar na prisão, tinha gente do meu lado que não entendia porque eu tava rindo e feliz porque o Khadgar transformou o guarda em ovelha, né? Ele depois explicou o feitiço, falando que ia durar 1 minuto só, e eu achei que, nossa, foi o máximo pra mim. Mas as pessoas do lado estavam, que esse cara tá empolgado com isso? Então pra gente que joga esse tipo de coisa faz muita diferença. A cena que o Khadgar também tá lutando com o Medivh no final e você vê ele derrotando o Medivh, aí vem aquele efeito de ele subindo de nível, sabe? E o efeito do level up também do personagem, o som, tudo. É meio tosco, né, você pensar isso, mas é uma referência muito legal, é outra mensagem muito bacana pros fãs também. Karazhan, ele é um dos meus lugares preferidos no jogo, disparado. E o filme se passa muito em Karazhan. Então a gente poder ver aquela torre várias vezes, poder ver coisas importantes da lore acontecendo ali, como por exemplo, toda a região em volta se tornando a Trilha do Vento Morto de fato, né? Quando o Medivh é derrotado, a explosão vil devasta toda a região. Todos esses detalhes, eles enriquecem muito para a pessoa que já conhece o jogo. A cena quando eles estão voando também consegue te passar aquela sensação do personagem voando de um ponto de voo ao outro ponto de voo no jogo. Sério, o tempo de lançamento dos feitiços, a ambientação,
detalhes espalhados pelo cenário, tudo isso torna a nossa experiência como fã muito melhor. Mas isso é pra gente, né? Pessoal que não entende a obra não vai aproveitar nem 5% disso. Outro ponto bom são as batalhas. Cara, ela é muito bom, não tenho o que falar. Todos os encontros entre humanos e os orcs são épicos, tudo. Desde a emboscada na floresta, que é a primeira, né? A maneira que os orcs lutam, a violência, o peso dos golpes, a brutalidade, tudo é muito bem retratado aqui, muito bem mostrado. O Khadgar lá usando a barreira para impedir o Durotan, e no final o Medivh destruindo os orcs, né, que tinham recebido a magia vil. E depois toda a cena de perseguição também na floresta, com os cavalos e os lobos, cara, tudo naquela cena é perfeito. Não tinha uma maneira melhor de mostrar o primeiro contato ali dos orcs com os humanos em Azeroth. Outro encontro que a gente tem é a cena da reunião, né? Quando o Durotan tenta conversar com os humanos para eles se unirem, né? Para tentar derrotar o verdadeiro inimigo, que é o Gul'dan. Porém, o Durotan é traído naquela reunião também, e os orcs do Gul'dan estão lá também. Uma nova batalha começa, agora envolvendo os orcs do Gul'dan contra o Durotan e os humanos. Novamente, uma batalha muito bem feita, violenta, brutal, e me impressiona como esse filme é violento. Eu não lembrava que era tão violento assim. Apesar de ter assistido várias vezes, sempre que eu vejo alguma cena de um orc arrebentando um humano ali, esmagando a cabeça, eu me impressiono, falo, poxa, é verdade, esse filme é violento. E no final, o Medivh de novo é responsável por resolver a batalha, causando a morte do filho do Lothar, que sinceramente, tanto faz, aquela morte não causou nada, sabe? Era pra ter causado, acho que era um ponto importante do filme, né? Poxa, o Lothar tem uma vingança pessoal, né, com o Mão Negra, mas foi que foi, não passou nada desse sentimento pra mim. Uma outra batalha interessante é o Durotan desafiando o Gul'dan pro Bakgorá. E acho que é muito bem trabalhado essa cena também, a maneira que eles acham de mostrar a verdadeira face do Gul'dan pro resto dos orcs, né? A maneira como o Gul'dan trapaceia no duelo que, como vocês sabem, é algo sagrado pros orcs, né? Esse tipo de duelo. Aí quando os orcs começam a pensar em abandonar o Gul'dan, ele acaba mantendo todo mundo pelo medo, então legal que você vê que o Gul'dan é um líder que lidera pelo medo e não pelo respeito. E a morte do Durotan foi sentida pra caramba, foi um momento dramático e objetivo do filme. Teve um peso, não foi uma morte à toa, serviu pra mostrar isso, pra mostrar a verdadeira cara do Gul'dan, né? Então, foi uma coisa importante. Ao contrário da morte do filho do Lothar, que não serviu pra nada, a única coisa que trouxe a morte foi o Durotan, o Lothar encarando o Mão Negra lá, os dois se olhando um pouquinho. E aí depois uma cena de sexo na estalagem de Goldshire, que aí foi bem fiel ao jogo, viu? Tá vendo? Isso aí foi muito fiel. Sexo em Goldshire é padrão. E aí tem a grande batalha final, né? Que é a guerra no frente ao Portão Negro. E ao mesmo tempo tá tendo também a luta do Khadgar e o Lothar enfrentando o Medivh lá em Karazhan. E pra quem não lembra, o Medivh ele tinha sido, no filme, distorcido pela magia vil. Ele achou que ele poderia controlar a magia, tentou controlar, ele acabou não conseguindo e de maneira inconsciente no filme, ele acabou fazendo essas coisas. Foi ele que chamou os orcs pra Azeroth, né? Foi ele que abriu o Portal Negro do lado de Azeroth pra facilitar a entrada dos orcs. E a batalha na torre é bem legal também. O golem de barro que o Medivh estava esculpindo no começo do filme, ele ganha vida, ele participa da luta. E aí o Medivh tem que estar 100% concentrado, né, em falar o feitiço para poder abrir o portal. Então ele acaba fazendo o golem, né, pronunciar as falas enquanto ele está focado na luta. E depois o Lothar tem uma ideia de arrancar a cabeça do golem. A ideia não, né, aconteceu. Aí o Medivh volta a ter que falar as palavras e se distrai de novo. É aí que eles conseguem vencer o Medivh jogando o golem em cima dele, né? Com uma magia do Khadgar lá de teletransporte. Aí antes disso o Medivh ele vai ganhando uma forma demoníaca, que eu imagino que é pra fazer alguma referência aos Sargeras, né? Aí depois ele é derrotado, tem toda aquela cena que eu citei antes do Khadgar subindo de nível, da explosão que devastou ali o mapa em torno. E aí o Medivh, antes de morrer, ele abre o portal para Vento Bravo, que é para facilitar a fuga dos humanos do campo de batalha, né? Para retirada dos prisioneiros e para os soldados evacuarem a luta também. Só que não dá muito tempo porque o portal é fechado rapidinho, né? Porque o Medivh morre. Aí a batalha se encerra com o Rei Lane pedindo para Garona matar ele, para então os dois, para evitar que os dois morressem, né? Porque ele tem esperanças que ela consiga trazer a paz para os humanos. E como ela se aliou aos humanos durante o filme todo, ela já estava bem queimada com os orcs. A única maneira dela ficar bem, eles trabalham isso no filme, alguns diálogos, é que ela teria muita honra, ela seria recebida com muita honra se matasse o líder dos humanos. Então é aí que o Rei Lane tem essa ideia e pede pra ela matar ele na frente dos orcs, e funciona. Os orcs aceitam ela de volta, o Gul'dan aceita ela de volta na horda, ela é meio que evacionada ali. O que eles queriam fazer ali funciona. Aí o Lothar chega no campo de batalha e é muito legal você ver que o Grifo aqui, ele não é só uma montaria, ele tá ajudando na porrada. O Lothar tá aqui tentando resgatar o corpo do Rei Lane ali pra levar embora, e você vê no fundo o Grifo saindo na porrada com os orcs, é muito legal isso. E aí o Mão Negra não deixa ele fugir, ele maceta o Grifo no chão e desmaia o Lothar. E aí quando o Lothar acorda,
o Mão Negra tá desafiando ele pra um Mak'gorá, pra um duelo, né? Porque o Mão Negra, ele também é um vilão do filme, um antagonista, mas ele é um vilão um pouco mais honrado, né? Ele segue as tradições dos orcs, ele não quer se envolver com a magia vil, né? Na verdade, ele é forçado, o Gul'dan dá magia pra ele, mas ele não queria ter essa magia. Aí no final ele quer desafiar o Lothar porque ele, durante o filme todo, né, os encontros que eles tiveram, ele percebeu o Lothar como um guerreiro valioso, né? Um guerreiro que valia a pena ter um duelo, então ele desafia o Lothar pra esse duelo. Só que aí, de novo, como o filme tá muito acelerado, né? O filme é muito rápido, o duelo acaba muito rápido também. Toda aquela tensão que poderiam construir ali com o Lothar finalmente tá enfrentando o cara que matou o filho dele. Não tem tudo isso, né? Porque ele dá um golpe ali por baixo das pernas, depois crava a espada, fala uma frasinha de efeito, pega o corpo do Rei Lane e vai embora. Então não tem toda a construção que deveria ter, meio que não tem, sabe? A cena que culmina nisso não foi tão satisfatória. Mas foi legal ver o duelo de um humano contra um orc. Como eu disse, os pontos positivos eles superam muito os pontos negativos. Apesar dos pontos negativos serem pesados, tá? Eu concordo. Só que eu gosto tanto desse filme que eu sempre fico com um sorriso quando eu assisto, sabe? Por mais que as primeiras vezes que eu assisti não tinha gostado tanto, mas conforme o tempo vai passando eu vou gostando mais, eu assisto e já saio do filme e já vou jogar, já, porque dá vontade de jogar, né? Então é bem legal isso. Agora vamos falar aqui rapidamente sobre as maiores diferenças da lore pro jogo, que eu sei que isso vai incomodar muita gente, incomodou muita gente, né? Quando o filme saiu. Mas imagino que algumas coisas foram necessárias para trazer uma adaptação pro cinema. A gente tem que lembrar que o filme não é feito só pros fãs, né? Os fãs não iam pagar o filme sozinho, apesar da China ter quase feito isso. Mas eles precisam mirar em pessoas novas, precisam trazer um grupo de fãs novos, né? Uma fanbase nova. Eles precisam, né? Até para poder ter um lucro, poder gerar dinheiro, que no final das contas é o objetivo principal do filme. Então eles tiveram que fazer algumas adaptações para facilitar a compreensão, para tentar cortar um pouco de toda a história que o jogo tem desde o começo, né? Que é muita coisa. Então vamos começar pela Garona. Vocês perceberam que eu falei muito pouco dela no vídeo, né? Mas é porque eu tava aguardando aqui pro final. Ela, sem dúvida, foi um dos personagens ou das coisas que mais sofreram mudanças. Na origem, e algumas relações, algumas atitudes, como que tudo aconteceu. Apesar do final ter sido o mesmo, né? Ela matando o rei, mas tudo que leva ali foi diferente. O local, enfim, foi tudo diferente. Na hora oficial, a Garona ela é meio orc e meio Draenei, né? Ela é basicamente filha da irmã do Marad, né? E ela é a espiã pessoal do Gul'dan também, na hora. O Gul'dan controla ela mentalmente. O Gul'dan usou mágica pra acelerar o crescimento dela, pra controlar ela. Então ela meio que virou uma escrava ali do Gul'dan e fazendo um trabalho sujo pra ele. Isso no jogo, tá? No jogo, ela e o Medivh, eles têm um relacionamento amoroso, né? Eles têm um filho, inclusive, que é chamado Medan. E a Garona, assim, como eu falei, é responsável por matar o Rei Lane também, só que ela fez isso sendo controlada pelo Gul'dan. Ela não queria fazer aquilo, depois que ela libera um pouquinho do controle, ela fica totalmente arrependida por ter feito aquilo. Então, esse é um ponto diferente também, a maneira como tudo aconteceu. Já no filme, algumas coisas mudaram bastante. A Garona é parte orc e parte humana. O relacionamento amoroso que ela tem no filme é com o Lothar. Ela mata, assim, o Rei Lane, como a gente viu, a pedido do próprio rei, né, para que ela pudesse viver e continuar lutando pela paz. E ao invés de ela ter um filho com o Medivh, e ter um caso amoroso com ele, o filme deixa muito implícito que, na verdade, ela é filha do Medivh, né, porque ele relata ali pra ela um momento que os dois têm, que ele viajou até o fim do mundo pra encontrar a busca de um amor, e lá ele encontrou, né, o amor dele, e aí deixa claro que não é da mesma espécie dele, da raça dele, pelo jeito que ele conversa, né. Então ele presenteia ela com uma flor também. Fica muito claro que a Garona foi o resultado desse amor, né, por isso que ela é meio humana. Então tem essa diferença que é muito grande para a história original. No filme, o Andor Lothar, ele tem uma esposa falecida, um filho, e ele é irmã da rainha. Na hora oficial, ele não tem família, ele é sozinho. Ele é tipo o último da linhagem dele. Eu imagino que eles fizeram isso para poder ter essa ligação mais dramática, né, entre ele e o Mão Negra pela morte do filho, mas que não funcionou porque ninguém liga pro filho. Gul'dan também no filme é mostrado como responsável por dar magia vil pros orcs. Ele dá diretamente a magia, ele só aponta ali, tá, você tem a magia vil agora em você. E já na lore oficial, como a gente sabe, isso aconteceu quando os orcs beberam sangue do Manaroth, né? Então, a maneira como os orcs recebem, né, essa contaminação, né, pela energia vil é bem diferente do que aconteceu no filme. O Orgrim, ele é mostrado como o braço direito do Durotan e membro do clã Lobo de Gelo. Só que na realidade ele é braço direito do Mão Negra e ele é membro do clã Rocha Negra. E apesar de ser sim um bom amigo do Durotan, isso eles mantiveram no filme, mas eles são de clãs separados e ele responde a uma pessoa separada. No filme, o Rei Lane ele tem uma filha e um filho. Na lore oficial é só um filho, que é o Varian. Dalaran já é mostrada como uma cidade flutuante logo na Primeira Guerra. Só que a Dalaran só passou a ficar nos céus após a Terceira Guerra. Só que eles explicaram que isso foi uma
Decisão pra deixar mais legal, né? Pra deixar mais apelativo aos olhos a cidade dos magos flutuando e tudo mais. Então eles fizeram essa mudança. O Khadgar ele é mostrado como um mago que estudava pra ser guardião, porém ele abandonou e virou um mago independente. Na verdade, na história oficial, ele é enviado aos 17 anos para estudar com o Medivh. Então, a partir dali, ele se tornou assistente do Medivh e então logo se tornou aprendiz. Então, é uma história totalmente diferente também. Aqui, o Durotan é morto por Gul'dan durante o Magorá. Só que no jogo, ele e a Draka são mortos ao mesmo tempo por assassinos que o Gul'dan enviou. O Mão Negra aqui é morto pelo Lothar durante o Magorá também. Só que, na verdade, quem mata ele durante esse duelo é o Ogryn, do Hammer. No filme a gente vê o Thrawn nascendo muito fraco, à beira da morte, logo após eles passarem pelo portal. Aí ele sobrevive graças à magia vil do Gul'dan, que devolve vida pro corpo dele. Ele se torna verde ali. Só que na história do jogo ele nasce normalmente saudável depois de outro lugar. Nasce contaminado já também pela magia vil, né? Nasce verde já, então é bem diferente também o nascimento dele. E o final da guerra, né? No filme os orcs são derrotados e apesar da queda do Rei Lane, os humanos e a Aliança conseguem superar o desafio, fechar o portal e controlar a situação. Só que na história da Primeira Guerra, como acaba de fato, é os orcs massacrando os humanos. Eles derrubam os Stormwind, eles destroem a cidade, eles acabam com aquela região ali. Os humanos que são liderados pelo Lothar, eles são obrigados a fugir pro norte, eles vão buscar refúgio lá em Northern. Então o final foi bem diferente também. E sério, existem várias outras diferenças menores, porém essas aí eu acho que mais se destacam, tá? Pra mim, assim, eu acho que mais chamou atenção. Mas se você lembrar de uma outra diferença importante também que eu não citei aqui, por favor, coloque nos comentários aqui pra gente ver. Eu só não critico muito essas mudanças porque eu entendo que é impossível adaptar uma obra tão grande, que foi se desenvolvendo através de tantos anos, em um filme de 2 horas. Não dá. Ainda fazer sentido é muito difícil. Então muitas dessas decisões foram para facilitar a compreensão do público novo. Como eu falei, era um público-alvo também, né? Eu sei que existem pessoas que odiaram o filme por causa das mudanças, tá? Que não gostam, que não suportam ver o filme. Mas eu acho que não foi só isso, ou principalmente não foi isso que machucou o filme, né? Realmente foi a pressa, foi o ritmo que o filme aconteceu depois da edição final, do corte final. A maneira como a história é contada é muito acelerada. Bom, eu amo esse filme, tá? Eu coloco ele facilmente como top 1 de melhores adaptações de videogames pra cinema, tá? Tô deixando série fora, cinema. Claro que isso vem muito do lado afetivo também, porque eu já tenho essa história com o jogo desde, 20 anos aí jogando. Tem muito fanservice, então isso eu acho muito legal. Então todo esse peso me pegou no filme, de verdade, ele me prendeu. Só pra constar, Silent Hill 1 era o filme que era o dono da posição até 2016, porque eu gosto muito dessa adaptação também. Então hoje o Warcraft reina lá em primeiro, isolado por enquanto, né? Mario é bom também, mas enfim, não tem o mesmo apelo pra mim. Warcraft, no final das contas, ele acaba sendo um filme muito divertido de assistir. Ele passa rápido, né? Apesar da crítica dele passar rápido, mas ele passa rápido também no bom sentido, né? Aquele filme que você se sente preso na cadeira por muito tempo. É lotado de referência, não envelheceu mal, pelo contrário, ele se torna melhor a cada vez que você assiste, dos efeitos principalmente. E se você é um daqueles que só viu uma vez e odiou, eu acho que chegou a hora de dar uma segunda chance. Tenta, vai, se você não gostar, não gostou, beleza. Assiste porque eu recomendo que você veja novamente, porque talvez você também tenha essa mesma sensação que eu tive dele melhorar a cada vez que você assiste. Sobre o futuro da franquia, falando rapidinho aqui, o futuro da franquia no cinema, pouco se falou depois disso. A última notícia que a gente tem é lá de 2020, quando um insider muito famoso por revelar informações internas de Hollywood, ele disse que a Legendary, que é responsável pelo filme, já estava em fase de conversas para a realização de uma sequência. Até o Chris Metzen mesmo, na época, retweetou essa notícia também. Porém, depois disso, só teve um silêncio, nada mais foi falado, nada mais foi confirmado, então a gente não sabe o que vem por aí. Mas e quanto a você? Gostou do filme? Você já viu ele recentemente? Quais lembranças você tem? Se você não gosta, se você odeia, se você acha legal, deixa aqui nos comentários, deixa aí pra gente ver a opinião de todo mundo. E vamos ver como que o Warcraft de 2016 é visto hoje em 2023. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado pela presença de todos até aqui. E passando aqui para agradecer ao Eduardo Pereto pela contribuição no Pix da Tilt. Muito obrigado pela força aqui no meu trabalho, Eduardo, de coração mesmo, valeu, cara. Se você também quiser colaborar com o trabalho que eu faço aqui, o QR Code está aqui na tela. E meu muito obrigado também aos meus queridos membros aqui do canal. Valeu pelo apoio contínuo que vocês dão ao meu trabalho, obrigado pelo suporte mesmo, viu? E um obrigado especial ao nosso querido membro lendário, o Murilo, inscrito muito antigo aqui do canal. Se você quiser, você pode se tornar membro também, o link está aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.